Saudações a todos e todas, meu nome é Felipe Leonardo Ferreira, eu sou mestrando pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a minha orientadora é a professora doutora Elaine Farias Veloso Irata, e eu faço parte do LABECA, o Laboratório de Estudos da Cidade Antiga, cujo site nós tiramos muitas imagens que serão apresentadas aqui para vocês, o labeca.mai.usp.br, ou você digita LABECA USP no Google, você também vai achar o nosso site. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a cidade de Gela. Pessoal, Gela é uma comuna italiana localizada na Sicília, na província de Caltanissetta. Vamos dar uma olhadinha aqui, onde que ela fica mais perto. Tá vendo? A Sicília fica bem na frente da Itália. Ela pertence à Itália. Ela faz parte da Itália, aliás. Então, a cidade de Gela, ela fica mais ao sul da ilha, e ao centro, bem aqui onde a gente consegue ver. Ela tem aproximadamente, hoje, 2020, aproximadamente 72 mil pessoas morando ali. E se estende por uma área de aproximadamente 276 quilômetros quadrados. E tem como santa padroeira a Nossa Senhora Maria da Alemanha. Alemana, né? Desculpe. Pessoal, antes da gente falar, rapidamente eu tenho que explicar o que é polis para vocês. Senão a gente não vai entender Gela. Polis, para o grego, é um território que compreende não só a parte mais urbanizada da cidade, essa parte aqui, ó. Essa parte mais urbanizada da cidade a gente chama de haste. É onde nós temos as casas mais aglomeradas, mais próximas uma das outras, onde nós temos edifícios públicos. Isso aqui é haste. Para o grego, a polis comportava não só a haste, mas também a região da Cora, essa outra região aqui, a região de plantio, a região onde nós também teremos casas e moradias e edifícios, porém mais esparsos uns dos outros. Também comportava os santuários extra-urbanos, as necrópolis, os cemitérios, os portos, as minas, os bosques. Tudo isso que tivesse dentro do domínio dessa entidade, eles chamavam de polis. Então, polis é tudo isso, galera, beleza? Aqui é uma vista aérea da cidade de Gela. Eu usei o Google Earth para tirar esse print, onde a gente consegue perceber a extensão da cidade e também o Museu Arqueológico Regional de Gela, de onde nós tiramos algumas imagens, tá? De onde o LABECA referenciou as suas imagens. Agora, olha só uma planta que eu tentei colocar a planimetria da cidade antiga sobreposta a essa. Então, percebam que aqui é o rio Gelas, que dá nome à cidade. Olha lá. O traçado dele não está tão diferente. E aqui vocês percebem a acrópole da cidade, onde ficavam os santuários de Atena, por exemplo, da Atena Líndia. E a cidade ocupava a parte urbana, a haste ocupava mais ou menos esse pedaço. A Cora ia mais para trás. Sobre a ocupação, a parte da acrópole está aqui simbolizada pela letra A. A parte que a cidade antiga, arcaica, ela se localizava, A cidade arcaica ficava aqui, a parte mais urbanizada, a haste dela. Então, ela vinha desde aqui da acrópole e também vinha nessa parte simbolizada pela letra B. Na letra D, nós vamos ter a necrópole arcaica. Na letra E, nós vamos ter também a necrópole clássica e depois bairros helenísticos, depois da reforma de Gela. Na letra F, a necrópole helenística, sem esquecer também da letra C, que vai ser a cidade medieval. E quem fundou Gela? Então vamos lá. Gela ela foi fundada em 688 a.C., aproximadamente, por um contingente misto de pessoas. Então nós tínhamos um contingente de peloponésios, preste atenção de onde os peloponésios vieram, ali da região do Peloponeso, da Grécia continental. Nós temos um contingente de cretenses, da ilha de Creta, e um outro contingente de ródios, especialmente Ródios, essa ilha aqui na costa da Ásia Menor. Nós temos os ródios vindos principalmente da cidade de Lindos. Lindos é a cidade mais importante. Em Lindos, a deusa patrona era Atena Líndia. E em Gela, logo que Gela foi fundada, os colonos, os fundadores, eles construíram um santuário para Atena Líndia, muito provavelmente em homenagem à deusa patrona da cidade-mãe. Aqui é o Tucídides nos falando sobre os fundadores. Então, nós temos o Antífemos de Rhodes, a gente sabe que é da cidade de Lindos, e o Êntimos de Creta.
E ele vai falar que essa acrópole foi o primeiro ponto a ser fortificado. Essa acrópole era chamada de Lindios, muito provavelmente em homenagem, em referência à cidade de Lindos, lá em Rhodes. Então, só para a gente ver que a fundação ela não tinha nenhum laço de dependência política e econômica com a sua metrópole, com a sua cidade-mãe. Porém, havia um eco religioso, respeitoso com a cidade-mãe, com a metrópole. Apenas isso, tá? E de modo geral. Aqui um pouquinho da história de Gela, para a gente ter uma ideia da evolução, do desenvolvimento dela ao longo da história, né, principalmente na Antiguidade. Nós temos uma periodização que está no trabalho da professora Hirata, de 86, e eu complementei com algumas outras coisas do trabalho do Hansel, do Stilwell, também para a gente poder entender um pouquinho do desenvolvimento histórico de Gela. Gela tem um primeiro momento pré-histórico, né, que nós temos artefatos que remontam à Idade do Bronze, algumas aldeias que também remontam ao bronze tardio. É nesse mesmo momento que aparece o centro pré-histórico de Suéria, ao norte de Gela. E depois nós temos a fase grega I. A fase grega I vai desde a fundação, 688 a.C., até a destruição pelas mãos dos cartagineses em 405 a.C. Essa fase é a fase de maior riqueza, de maior opulência da cidade de Gela, principalmente nos períodos de governo dos tiranos Hipócrates e Gelon, ali por volta de 480, 495, 480, mais ou menos, tá? E nós temos ricos depósitos votivos desse período, temos edifícios sagrados, temos os santuários crescendo e sendo distribuídos pela Cora, e também os santuários da Acrópole, dando destaque para o Atenaion. A fase 2 vai desde a reconstrução do Timoleon, ou Timoleonte, como queiram, de aproximadamente 338, 339, tá? Que a cidade de Gela ficou por muito tempo abandonada, as pessoas mais morando na Cora, e nesse período pós-destruição cartaginesa, 405, então de 405 até 308, nós vamos ter essas moradias mais esparsas, o pessoal ocupando muito mais o campo, né? Muito mais a região de cultivo do que a haste. O Timoleonte vai lá e vai libertar a cidade, né? Vai reconstruir a cidade sob um novo plano, agora um plano ortogonal, hipodâmico, se vocês quiserem o termo técnico, né? E nós vamos ter que a Acrópole vai passar a abrigar agora um quarteirão de habitações, perdendo um pouco o seu caráter sacro, né? Mas Gela também vai continuar com problemas. Ela vai ser muito fragilizada aí por volta de 311, com a conquista de um outro tirano, o Agatocles. Entre 285 e 282, Gela vai ser saqueada pelos mercenários mamertinos, que eram mercenários do Agatocles, vindos da Península Itálica. Porém, quando o Agatocles morre, esses mercenários ficam na Sicília e começam a saquear as cidades. Pouco tempo depois, o próprio tirano de Acragas, que é a cidade de Agrigento, o Fíntias, vai arrasar essa cidade de Gela, que estava se levantando, e vai transferir a população para uma outra cidade. Isso era muito comum. A cidade de Fintíade, atual Licata, né? Então, Gela ali vai ficar praticamente deserta depois de 282 a.C., até mais ou menos 1233, já da Era Comum, quando Frederico II da Suábia vai construir uma cidade fortificada nas ruínas da antiga. E primeiro ele vai chamar de Heracleia, só depois ela vai ser chamada de Terra Nova. E por volta de 1927, ela vai recuperar o nome original dela, o nome Gela, que é o nome que ela tem até hoje. Então, um sobrevoo rápido aí para a gente dar uma olhadinha no desenvolvimento de Gela, para vocês verem como ela foi marcada por esse momento de opulência e sucessivas tiranias e sucessivas conturbações e guerras e conflitos com as outras cidades gregas também, e também com os fenícios e os cartagineses. E os indígenas da ilha, os sículos, né? Sículos, sicanos e helínios. Aqui nós temos os espaços sagrados, essa aqui é a legenda da próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, tá? Lembrando que, como se trata de um vídeo, vocês podem pausar, ler com cuidado, olhar com mais atenção, tá bom? Aqui nós temos um monte de espaços sagrados, denominados e representados pelo seu número, que está no trabalho do Danilo Taboni e foi construído também com base nos dados da Veronese. Este mapa aqui. Então, nós temos a cidade de Gela, e conforme Gela foi se expandindo para o interior, ela foi fundando construindo uma série de espaços sagrados,
geralmente dedicados a Deméter e Coré. Olha lá, uma primeira expansão, depois ela foi se expandindo cada vez mais, e quanto mais próximo do círculo, né, do centro aqui de Gela, maior é o domínio dela e a influência dela sobre o território. Então, só para vocês terem uma ideia, todos os pontinhos pretos são santuários de Gela, que Gela construiu. Então, com o tempo, ela foi se expandindo e tendo uma influência muito grande sobre as planícies férteis da ilha. Aqui são algumas estruturas remanescentes que ainda estão visíveis hoje. A gente tem a coluna do Athenaion, a gente tem muralhas do século IV, em Capo Soprano, muito provavelmente aquelas que o Timon Leon vai levantar. Temos aqui uma vista geral da Acrópole, para a gente dar uma olhadinha nas habitações. Mais vestígios das habitações de época helenística. Moedas. Gela vai ser uma das primeiras cidades a bater moeda na Sicília. Temos essa aqui, que é emissões da época do Gelon, né, do tirano Gelon, de 490, menos 485. Nós temos aqui o rio Gelas representado. Ele geralmente é representado como um touro com cabeça humana, uma cabeça de homem, né, uma barba aqui. Nós vamos ter também, depois, outros tiranos batendo moedas. Então, o Timoleonte, que não era propriamente um tirano, e depois a gente vai ter também o tirano Agatocles. Só que aí eles vão mudar um pouquinho a representação das moedas. A gente vai ter agora a espiga de trigo aqui, né, representando a Sicília. Ela produz muito trigo, ela é muito fértil, ela tem uma terra muito fértil. E, de novo, aqui nós temos o rio Gela sendo representado. Pessoal, quanto aos espaços sagrados, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos a distribuição geral dos espaços sagrados, quanto às divindades, na Sicília inteira. Então, temos um predomínio de Deméter e Coré, divindades quitônicas, que a gente não tem certeza quais são, mas podem ser Deméter e Coré, Hécate, Hades, até Hermes. Nós temos Atena depois e Hera. Vamos dar uma olhadinha rápida se Gela ela vai respeitar essa distribuição geral. Olha só, ela não só respeita, quanto é ela que praticamente dita a regra. Gela tem 12 santuários dedicados a Deméter e Coré, e 2 a Atena. Ela tem mais do que qualquer outra cidade da Grécia, da Sicília, qualquer outra cidade grega da Sicília. Ela tem 12, a outra que tem mais é a Siracusa, que tem 5. Então, os espaços sagrados de Deméter e Coré eram muito importantes nas cidades da Sicília, em especial em Gela. Tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplares de estatuetas de terracota que estão lá no Museu Regional de Gela e que a gente pode acessar imagens em alta resolução também pelo site do Labeca. Estatueta de terracota de Deméter, aqui também. Deméter segurando o porquinho, é muito comum, por conta das tesmosforias e todo o mito que vai aparecer no Rapto de Coré, que vocês podem olhar no hino de Deméter, o hino homérico a Deméter. Também, às vezes, romã, ela está segurando, às vezes um galo, às vezes uma pomba. Temos aqui estatuetas de Atena, Atena já com o seu escudo, a representação de Atena Líndia. Há um debate sobre essa estatueta, se é mesmo uma Atena, quando que essa estatueta se torna uma Atena. Vocês vão encontrar isso no trabalho da Devail, que eu deixei lá no final da bibliografia. Mais uma estatueta de Atena, agora com o seu Gorgônio, ó, aqui. Estatuetas femininas em terracota. Temos aqui um antefixo de um sileno com barba. Temos lamparinas. Temos aqui uma figura masculina, reclinada num cliné. E aqui a bibliografia. Pessoal, eu deixei a bibliografia aqui inteira, tá? Para vocês poderem pausar e depois, eventualmente, copiarem que forem necessitar. E eu vou deixar também no meu canal do YouTube, além de onde esse vídeo vai estar no Museu de Arqueologia, né, do site do museu, do Labeca, provavelmente, eu vou deixar isso aqui no meu canal do YouTube e um comentário fixado lá com essa bibliografia, caso vocês precisem colar, recortar e colar para jogar no Google, tá? Também no site, não só no site do Labeca, mas também no canal do YouTube do Labeca. Eu vou colocar lá um comentário fixado. Pessoal, é isso. Prestem atenção nos outros vídeos, caçem os outros vídeos das cidades, aproveitem o nosso site do Labeca, o nosso Nausito, onde vocês podem visitar e conhecer outras cidades gregas fora da Grécia, né, ao longo do Mediterrâneo. Muito obrigado pela atenção e é isso. Tchau, tchau.